A expulsão do Alexandre Frota do PSL, ela foi bem interessante porque ela está sendo, no fundo, bastante reveladora com relação às posições de Bolsonaro. Se você não sabe, o Alexandre Frota ele foi expulso ontem do PSL por supostamente fazer críticas ao partido e também por supostamente fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Mas, pelo que foi revelado na coluna de hoje do Thales Faria, na verdade, Frota não foi expulso por nada disso, mas sim porque Bolsonaro queria calar as críticas da indicação do filho dele, Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador dos Estados Unidos, e por isso que Alexandre Frota acabou sendo expulso do PSL. Vamos ler a coluna aqui do Thales Faria para que a gente possa entender mais esse movimento. O presidente Jair Bolsonaro articulou pessoalmente a expulsão do deputado Alexandre Frota do PSL, decidida ontem pela Executiva Nacional do partido. Os desentendimentos de Frota dentro do diretório do partido em São Paulo, com a deputada Carla Zambelli e o senador Major Olímpio, pouco importavam para o presidente. O presidente não aceitou as críticas de Alexandre Frota à indicação de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Bolsonaro cobrou do presidente do partido, o deputado Luciano Bivar, que arregimentasse votos para que a expulsão servisse como exemplo de que a indicação deveria ser tratada como questão fechada no PSL. O presidente disse aos articuladores políticos do governo que considera prioridade absoluta a aprovação da indicação de Eduardo Bolsonaro pelo Senado, para ele ser embaixador. Frota disse ao blog que ainda não decidiu para qual partido se filiará. Ele tem convites do PSDB, do DEM, do PRB e do Podemos. O deputado afasta a hipótese ventilada na Câmara de se transferir seu título para o Rio de Janeiro a fim de disputar a prefeitura pelo DEM. Diz que sua família está instalada em São Paulo e não mudará a residência. Então muitas pessoas já falavam antes, que você pode falar o que quiser de Bolsonaro, mas você não pode falar dos filhos de Bolsonaro. Porque quando você fala dos filhos do presidente, Bolsonaro perde completamente a linha, ele sai do seu eixo natural e ele fica mais agressivo. Muitas pessoas falavam que ele estava sendo muito agressivo com a imprensa e com a esquerda por conta das críticas que o Eduardo Bolsonaro estava recebendo pela indicação dele para ser embaixador nos Estados Unidos. Muitas pessoas estavam falando que ele era incapaz, porque ele tinha um nível de inglês muito baixo, porque ele tinha fritado hambúrgueres, que depois foi descoberto que nem fritar hambúrguer ele fritou, ele trabalhava lá fritando frango. E depois falaram também, o Bolsonaro falou de um modo muito irônico, olha, ele também entregou pizza, então pode colocar no currículo que ele havia entregado pizzas também. Então é um calcanhar de Aquiles de Bolsonaro, os filhos dele. Se você quiser tirar o Bolsonaro do sério, é só você falar de um dos seus filhos que aí Bolsonaro vai acabar apelando. E no caso do Alexandre Frota, custou a expulsão. Muitas pessoas falaram no meu vídeo que eu fiz um comentário ontem, vou deixar até o link aqui na descrição. Muitas pessoas falaram que o Alexandre Frota, agora fora do PSL, ele vai ser visto como traidor. Mas pense só, na relação entre Frota e Bolsonaro, quem tem mais a perder é justamente o presidente da República. Porque agora Alexandre Frota, ele possivelmente irá para o PSDB, pelo que está sendo falado aqui no painel da Folha de São Paulo. Migração de Frota para o PSDB estaria nos arremates finais. E todo mundo sabe que o governador de São Paulo, João Dória, ele tem ideações presidenciais e ele estava tentando trazer novos nomes para o PSDB. Ele já tinha flertado com Alexandre Frota, já fala com a Joyce Hasselmann, tentou trazer também a Tabata Amaral, possivelmente nós estamos aguardando quais serão os desdobramentos da Tabata Amaral junto ao PDT, mas é possível que ela seja expulsa depois de passar por todo o processo dentro da comissão de ética do PDT. E qual pode ser o destino de Tabata Amaral? Talvez o PSDB. João Dória já começa a pescar, já começa a pensar lá na frente, nas eleições de 2022. Ele quer montar uma base bem sólida do PSDB, um chamado novo PSD, para disputar as eleições presidenciais em 2022. E agora a Frota tem um caminho livre para ir para o PSDB, que é um dos partidos que ele está sendo ventilado, e pelo que está falando a Folha de São Paulo, é possível que o Frota vá para o PSDB. Estranho no ninho. Integrantes do PSDB arrematam os últimos detalhes que devem selar a migração de Alexandre Frota para o Tucanato. No partido de Bolsonaro, o discurso é de que Frota recebeu promessas de espaço no governo de São Paulo, comandado por João Dória. Como mostrou o painel, o presidente da sigla, Luciano Bivar, se engajou pessoalmente na busca de votos pelo expurgo de Frota, que se tornara ferrenho crítico do presidente Bolsonaro. Como nós vimos na coluna do Thales Faria, o Bolsonaro pediu para que o Bivar fizesse essa articulação. Então vamos ver quais serão os próximos passos do Alexandre Frota. Porque agora é interessante porque começa a surgir uma oposição ao governo Bolsonaro. Um anti-bolsonarismo começa a surgir, um anti-bolsonarismo à figura de Bolsonaro, não à figura de Paulo Guedes. E isso é muito importante. Há uma oposição ao governo Bolsonaro ao campo dos costumes, não ao campo econômico. E nós precisamos muito salientar isso.
e agora que Alexandre Frota abandonou o partido, possivelmente migrará para o PSDB, ele estará em alta, a mídia toda vai querer falar com Alexandre Frota, e agora o que vai sair da boca de Frota é algo que nós precisamos ficar muito ligados, porque ele se torna uma peça muito importante no jogo político. Muitas pessoas criticaram Frota, muitas pessoas desdenham de Frota aqui nos comentários, mas ele tem sido muito elogiado nos bastidores pelo seu empenho e pela sua articulação na reforma da Previdência. Ele foi um dos deputados que mais se engajou nessa... Ele foi que mais se engajaram nessa articulação da reforma da Previdência, recebeu elogios públicos de Rodrigo Maia e impressionou muitos de seus colegas deputados. Então ele se torna uma peça muito importante ali nos bastidores da política nacional. E vamos ver quais serão os próximos passos. Assim que nós tivermos uma definição a respeito de Alexandre Frota, nós iremos vir mais uma vez aqui no canal do Professor Leonardo para comentar esse assunto. Então ative as notificações, deixe seu like, se inscreva no canal e me siga no Twitter, @profleoficial.